Bom, pessoal, boa tarde. Vamos debater ideias aqui. E esse assunto agora é a questão do que é o livre-arbítrio. Para contradizer pontos de algo que algumas pessoas tentam estabelecer pela internet. Que seria o quê? Algumas pessoas tentaram falar que os mundos micaélicos respeitam o livre-arbítrio. E tentam dizer que os mundos do Anyotaki e da Saraten não respeitam o livre-arbítrio. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso, com essas ideias superficiais, tipo, porque as pessoas não conhecem com profundidade a natureza dessas coisas. Eu vou falar a verdade para vocês. Os mundos do Eotaki e da Saraten respeitam muito mais o livre-arbítrio do que os mundos micaélicos. Você fala, nossa, mas como que você está falando uma coisa dessa? Ah, são arcontes e tal, mas sim, eles respeitam mais o livre-arbítrio que os mundos micaélicos. Sabe baseado no que eu estou falando isso? É muito falado que existe livre-arbítrio nos planetas micaélicos, como a Terra, como outros mundos por aí, arcturianos e pleiadianos, essas coisas. Mas vamos por partes. Em cima da Terra, sempre que vai ter uma encarnação, sempre que vai ter uma reencarnação, sempre que vai ter esse tipo de coisa, o que acontece? Eles ficam fazendo planos de alma e construindo destinos para a encarnação da pessoa. Aí eles ficam estabelecendo, fulano vai ser pessoa de destino, tal cidade vai ser lugar de destino, tal isso, tal aquilo, para poder criar projetos de almas para encarnações e criar planos de alma para encarnações. Aí me fala, aí vamos fazer um raciocínio lógico. Você acha que existe livre-arbítrio e existe junto com um plano de alma pré-estabelecido antes da pessoa nascer? Você acha que existe livre-arbítrio em um planeta que os seres fazem contratos de alma antes de nascer, antes de encarnar, com destinos pré-determinados? Isso é uma contradição, cara. Isso não é livre-arbítrio. É uma ideia, tipo, mentirosa. Por quê? Porque a palavra livre-arbítrio, ela soa como algo divino. Só que ela não é literalmente respeitada aqui na Terra ou nos planetas micaélicos. Porque se fosse, não ia existir contratos de alma antes da pessoa nascer e não iam existir projetos de alma antes da pessoa nascer com destinos pré-determinados. Não ia existir contratos de almas com destino pré-determinado antes das pessoas nascer. Esse é o ponto. Os mundos da Saraten e do Anyotaki, eles têm muito mais respeito pelo livre-arbítrio que os mundos micaélicos. Por qual motivo? Aí você vai falar, é que os mundos são violentos, são isso, são aquilo. Sim, mas o mundo ele pode ser violento e ter respeito pelo livre-arbítrio. Como assim? Os mundos da Saraten e do Anyotaki, eles são extremamente violentos, são brutais, sim. Mas por outro lado, eles são planetas onde cada ser constrói o seu destino de acordo com a sua força de vontade, de acordo com a sua fúria, de acordo com o quanto alguém está disposto a batalhar e lutar por tal destino. Nos mundos da Saraten e do Anyotaki, são planetas onde não existe contrato de alma antes da pessoa nascer. Os planetas da Saraten e do Anyotaki não existem projetos de alma antes das pessoas nascerem. E cada um tem que construir o seu próprio destino, lutando, batalhando, guerreando, utilizando tecnologia, utilizando existência, utilizando tecnologias, utilizando a inteligência, utilizando estratégia, seja lá o que for. E aí cada um constrói o seu próprio destino de acordo com a sua própria força de vontade, de acordo com o quão aquilo você está disposto a batalhar para construir aquele destino. Isso é respeitar o livre-arbítrio. A Terra pode ser um lugar tipo que não é focado em evolução através da força e da guerra. Mas a Terra tenta estabelecer destinos com contratos de alma e missões de alma antes das pessoas nascerem. Resultado, muitas pessoas acabam tendo nessas missões e nesses contratos de alma situações que enfurecem as pessoas, as enchendo de ira, as enchendo de fúria a um nível extremo. E aí essas pessoas acabam caindo no umbral e aí acabam entrando em estados de ovoide, de miasmas,
por frustrações, de raiva que elas carregaram, por conta de destinos que foram impostos nessas pessoas antes delas nascerem, por contratos de almas e missões de almas que as pessoas não queriam viver dentro dessas situações. Então, meio que eu não consigo ver muito jeito tipo, de um projeto tipo como isso que foi estabelecido aqui na Terra dar certo. E falar que isso aqui respeita o livre-arbítrio é uma mentira, porque não tem como existir projeto de alma e respeitar o livre-arbítrio. Ou existe contrato de alma e projeto de alma, ou existe livre-arbítrio. As duas coisas não tem como, porque uma coisa é oposta à outra. Os planetas da Saraten do Enotaki são violentos? São. São brutais? São. Mas tem essa questão: cada um é livre para construir o seu próprio destino de acordo com a sua força de vontade e de acordo com o quão você está disposto a lutar, a batalhar por aquele destino. Aí você vai usar a força bruta, você vai usar a inteligência, você vai usar a estratégia, você vai usar tudo. Só que é a tua força de vontade que conduz o seu destino. E não existe contrato de alma, não existe projeto de alma, não existe nada disso feito antes do ser nascer. O ser simplesmente nasce e ele batalha por sua própria força de vontade para construir o seu próprio destino. E isso, ao meu ver, é o verdadeiro respeito ao livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele não coloca imposições. O livre-arbítrio, ele deixa cada ser livre para lutar e para batalhar pelo destino que ele decidir, sem absolutamente nenhum tipo de contrato de alma, sem absolutamente nenhum tipo de missão de alma, sem missão kármica, sem missão dármica, sem missão de absolutamente nada. Ele simplesmente nasce e batalha pelo seu próprio destino com a sua própria força de vontade. Então, por mais que os mundos da Saraten e do Enotaki sejam violentos, por mais que o mundo da Saraten e do Enotaki sejam brutais, os seres são livres para viverem o destino que eles quiserem viver, sem absolutamente nada ser imposto antes deles nascerem. Entendeu? E aí com isso se constrói vínculos muito mais felizes em relação a muita coisa. E eu acredito que isso é uma coisa que tem mais chance de dar certo. Em relação aos ovoides que estão no umbral, qual seria o caminho para eles? Após pensar muito, tipo, refletir bastante, eu cheguei à conclusão que a única coisa que poderia salvar um ovoide de fato seria tipo um nascimento sem nenhum plano de alma feito antes dele nascer, que o ovoide nascesse em um corpo humano, só que sem nenhum projeto de alma, que o ovoide nascesse em um corpo humano, sem nenhum contrato de alma feito antes dele nascer, e que depois que o ovoide nascesse no corpo humano, ele batalhasse por sua própria conta para construir o seu próprio destino da forma que ele quisesse. Ele ia se contactar com o que ele quisesse, ele ia fazer as coisas com o que ele quisesse, com as energias que ele quisesse, ele ia fazer tipo as coisas da forma que ele decidisse construir o seu próprio destino, sem absolutamente nada estar predeterminado em nenhum contrato de alma, em nenhum projeto de alma antes desse ser nascer. Fazendo isso, eu acredito que essa seria a única coisa que poderia recuperar um ovoide que foi parar no umbral. Agora, tirando isso, meu amigo, não tem mais nada que vai poder recuperar um ovoide. É uma reflexão aqui. Falem as opiniões de vocês. Quero ouvir as opiniões de vocês a respeito disso.